Bom dia, meu nome é Ana Laura Teixeira, eu sou acadêmica de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e, juntamente com as minhas colegas Ana Carolina, Luísa, Maria Eduarda, Mariana e Paula, sob orientação do professor Henrique Valadão, nós desenvolvemos um trabalho cujo título é Síndrome de Dressler, um desafio diagnóstico. Bom, para contextualizar um pouco, a síndrome de Dressler também é conhecida como a síndrome do pós-infarto no miocárdio e ela é uma pericardite secundária. Ela é rara no contexto clínico e pode ou não ser acompanhada de derrame pericárdico e ela é ocasionada pela lesão do tecido cardíaco ou pericárdico. Bom, apesar da causa exata não ter sido completamente estabelecida ainda, acredita-se que as células mesoteliais elas sofram uma injúria por conta, desse infarto do miocárdio e nela é gerada uma reação com deposição de imunocomplexos, levando a uma reação inflamatória do próprio organismo que gera a pericardite. É, essa doença, essa síndrome, ela apresenta manifestações clínicas muito amplas, o que torna o diagnóstico muito desafiador. É, então, esse paciente ele precisa passar por um rigoroso exame clínico e uma propedêutica adequada para que esse diagnóstico seja dado de maneira correta. Sendo assim, os objetivos do nosso trabalho foram refletir e discutir a respeito do diagnóstico da síndrome de Dressler. Para isso, a nossa metodologia foi uma revisão integrativa que contou com estudos nas bases de dados PubMed e BVS, que usou os descritores Dressler Syndrome, Diagnostic Pericardial Disease e foi feito entre os meses de maio e junho de 2023. Os nossos critérios de inclusão foram estudos publicados entre 2015 e 2022, disponibilidade do artigo na íntegra e textos nos idiomas inglês e português. Nós montamos um fluxograma para demonstrar isso de maneira mais visual. Nós tínhamos muitos artigos com esses descritores sobre essa síndrome, mas ao passar pelo crivo dos nossos critérios de inclusão, ao lermos alguns resumos e alguns textos na íntegra, nós ficamos com 6 estudos que iam de acordo com os nossos objetivos do nosso trabalho. Bom, como resultado e discussão, os sintomas da síndrome de Dressler, eles tendem a aparecer de 1 a 6 semanas após esse evento cardíaco, que seria o próprio infarto. E eles consistem numa febre baixa persistente, uma dor torácica, a pericardite, derrame pericárdico e ou o derrame pleural. Esse diagnóstico é difícil, como eu já havia dito, porque muitas outras doenças, elas apresentam esses mesmos sinais e sintomas, como, por exemplo, a endocardite, a insuficiência cardíaca congestiva, a embolia pulmonar, a pneumonia e até mesmo a sepse. E, além disso, nós não temos um achado patognomônico que nos permite afirmar com 100% de certeza que aquele é o diagnóstico. Porém, o exame mais utilizado para confirmar esse diagnóstico é o ecocardiograma. Isso porque nós conseguimos identificar o derrame pericárdico e identificar a causa do porquê esse débito cardíaco está diminuído. Nessa imagem 1, por exemplo, nós temos um paciente com pericardite aguda. E se esse exame estiver aliado com uma história clínica com esses sinais que eu já citei, ele pode sim corroborar com o diagnóstico da síndrome de Dressler. No entanto, como eu disse, não é patognomônico. O raio-x também é utilizado quando nós não temos o recurso do eco e ele mostra alguns sinais, por exemplo, na imagem 2, como o aumento da silhueta cardíaca, a opacidade nas bases pulmonares, e isso mostra a pericardite, o derrame pericárdico e o edema pulmonar. No eletro, nós vamos ter um supradesnivelamento do segmento ST e também a inversão da onda T, que é o que acontece muito em outras pericardites também. Além disso, a hemocultura ela é muito importante que seja feita no início dessa investigação. Isso porque vai permitir para a gente diferenciar as causas infecciosas das causas inflamatórias. Isso, aliado a um bom exame clínico, pode corroborar para o diagnóstico correto, porque no exame clínico nos é permitido identificar, muitas vezes, sinais leves ou moderados de pericardite, derrame pericárdico e também, se tiver a presença de atrito pericárdico, vai ser audível na ausculta, muitas vezes. Então, para concluir, nós percebemos que todos os pacientes que apresentem esses sintomas de febre persistente, dor pleurítica após esse intervalo de 1 a 6 semanas, principalmente,
de um episódio de infarto agudo do miocárdio, eles sempre precisam estar sendo investigados a respeito de uma síndrome de Dressler. Porque quanto mais cedo eles forem investigados, mais cedo existirá esse diagnóstico e melhor o prognóstico do nosso paciente. Bom, é isso. Essas foram as nossas referências e muito obrigada.